Olá, meus nobres, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus possa alcançar você, alcançar a sua família. Eu acredito que tudo esteja na santa paz de Deus, Deus no controle, como sempre, da minha e da sua vida. Queridos, eu quero começar com vocês uma série cujo tema é Lobos Cruéis. Lobos Cruéis. Por quê? Porque nós precisamos nesses dias, nos dias atuais, estar nos precavendo pelas escrituras sagradas acerca de golpes que muitos estão sofrendo, mas quando eu falo de golpes, eu falo de golpes doutrinários, de ensinamentos deturpados, adulterados, líderes, falsos profetas manipulando a fé das pessoas, se utilizando das escrituras, da palavra de Deus para barganhar, para arrancar dinheiro das pessoas. Falei nos vídeos anteriores sobre a idolatria. Algumas igrejas, elas estão mergulhadas na idolatria e o líder que trabalha com esse tipo de movimento, substituindo o poder de Deus, o nome de Jesus, que está acima de todo o principado, potestade e governo, para curar, libertar, restaurar, para dar vitória. Substituindo pelo amuleto, esse líder está levando a igreja à prostituição espiritual e à idolatria. E eu quero falar sobre os lobos cruéis, isso mesmo. E nós vamos de base bíblica. Base bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo 29 que diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Queridos, o apóstolo Paulo, na sua despedida, ele dá algumas orientações, alguns conselhos, algumas advertências aos presbíteros, ou os bispos, ou os pastores que lideravam as igrejas que estavam em Éfeso, acerca do cuidado, primeiro, com a doutrina, com a palavra e com o rebanho do Senhor. A gente precisa entender que o rebanho do Senhor, ele não é nosso. O rebanho, que são as ovelhas, ela é do Supremo Pastor, como disse o apóstolo Pedro. Ele é o bom pastor, como ele mesmo se intitulou em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Pedro chama ele de Supremo Pastor. Então o rebanho não é nosso. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 20, no versículo 29, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz que surgiriam no nosso meio lobos cruéis. Não é o lobo propriamente dito, a gente não pode interpretar na literalidade do texto, da palavra, como se fosse um lobo, a espécie animal. Mas o falso profeta, ele tem essa característica, o homem herege, ele tem essa característica de lobo, porque o lobo, ele tem um instinto violento, o lobo não poupa a sua presa. O falso profeta e o falso líder, da mesma forma também. Ele é mercenário, como disse o próprio Senhor Jesus em João capítulo 10. O mercenário vê vir um lobo e ele foge, porque é mercenário, e o mercenário não tem amor, não tem consideração, não tem piedade, não tem misericórdia e não tem nenhum posicionamento de cuidado em todos os sentidos de poupar o rebanho do Senhor dos lobos devoradores. Em si mesmo ele já é um lobo devorador, porque ele é um mercenário. Quem é um mercenário? Quem é um líder cujas características é de alguém mercenário? O mercenário, ele se vende por dinheiro. O mercenário, ele tem como um espírito que o influencia, o espírito de Balaão, tá bom? Ele é movido pela ganância, movido pela sua soberba, movido pela prata, movido pelo ouro. E a própria Escritura nos adverte acerca de um tempo de suas aparições. Eu quero que você anote aí com cuidado,
Anote aí, o tempo de suas aparições. Os lobos cruéis apareceram ao longo da história à luz da Bíblia Sagrada. Em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, Deus disse assim: quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecer-te e sirvamo-lo, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Queridos, a base bíblica, a primeira aparição dos falsos profetas, que apontam para a aparição dos falsos profetas, é Deuteronômio 13, verso 1, próprio Deus está dizendo que se levantaria no meio do povo de Israel, e se levantou, e é bem verdade que se levantou. Ao longo dos anos, por isso que é muito bom ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, no Antigo Testamento, você vai ver as enormes aparições dos falsos profetas, fazendo os sinais, enganando o povo, induzindo principalmente o povo a seguir a outros deuses. Quem se lembra do profeta Micaías, quando na dispensação monárquica, no período dos reis, Josafá fez uma aliança com Acabe, e aí vários profetas, 400 e poucos profetas, profetizavam paz, profetizavam bênção, profetizavam vitória. E Micaías disse assim, olha, tu vai para a guerra, tu vai ser morto, e se Deus não estiver falando na minha boca, o Senhor não falou pelo meu intermédio. Resultado disso, Acabe morreu, os profetas morreram, mais tarde lá na frente, e a profecia se cumpriu pela boca do profeta verdadeiro. Queridos, em Deuteronômio 13, verso 1, fala sobre a primeira aparição. Jesus anuncia, escreve aí, Jesus denuncia a aparição de muitos falsos profetas nos finais dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo de número 11. Dê uma olhada lá. E surgirão, palavra de Jesus, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus está apontando para o fim dos tempos e para o período em que a apostasia, em que o engano, o espírito do engano, em que as heresias elas iam se multiplicar estrondosamente, extraordinariamente, alargamente falando, surgiriam muitos que falariam em nome de Deus, muitos que se julgariam serem homens de Deus. E nós temos que ter, nesses últimos dias, muito discernimento, pedir discernimento, para que Deus nos dê esse dom que está registrado em 1 Coríntios 12, que é o dom de discernimento, que é a capacidade que o Espírito Santo dá à igreja para discernir entre o certo e o errado, entre os que estão infiltrados no nosso meio, para desmantelar algumas facções, alguns grupos que se opõem à verdade de Deus e principalmente discernimento acerca de qual espírito está falando à igreja. Se é o espírito de Satanás, se é o espírito do homem, ou se é o espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então Jesus denuncia, olha só, a aparição de muitos falsos profetas no final do tempo. O apóstolo Pedro denunciou a igreja, vamos lá, o apóstolo Pedro denunciou a igreja denunciou a igreja o período em que os falsos profetas se manifestariam, segundo Pedro 2:1, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente suas heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
Deus falou pelo ministério de Moisés em Deuteronômio 13, vai aparecer. Jesus denuncia a aparição de muitos nos finais do tempo, quando estivesse próximo da sua vinda, iria se multiplicar, ia surgir várias e várias igrejas, várias denominações. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, que muitos se levantariam e muitos seriam patrocinados por muitos falsos profetas seriam sustentados pelos dízimos, pelas ofertas das pessoas, porque as pessoas gostariam de ouvir aquilo que elas querem, ou seja, os falsos profetas não confrontariam em hipótese alguma o pecado, a transgressão, só seria mensagem de amor, de amor, de amor, e não está diferente de hoje. Hoje nós sabemos que existe uma oposição feroz contra as igrejas, contra a verdade de Deus, contra os homens de Deus, leis votadas no Congresso, grupos ativistas batendo pesado, querendo o fechamento de igreja, calar a boca de pastores, homens de Deus cheios do Espírito Santo que se levantam nesses últimos dias para pregarem a verdade de Deus acerca de vários textos que Deus abomina e repudia o pecado. Pois bem, Pedro denuncia a aparição dos falsos profetas. João alerta a igreja sobre o surgimento dos falsos profetas. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, anote aí. Moisés alertou, Jesus alertou, Pedro se levanta, alerta também. E João alerta a igreja sobre o surgimento dos falsos profetas. Em 1 João 4, verso 1, que diz assim: Amado, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. João está dando uma advertência, um alerta, um choque de realidade para que a igreja esteja acordada, em sinal de alerta, em sentido de alerta. Quem está em sentido de alerta, uma igreja que está em sentido de alerta, não é uma igreja que será facilmente enganada. Vou recapitular. A igreja que está em sinal de alerta, o bom pastor, o líder daquela igreja, que está em sentido de sinal de alerta, que tem uma vida piedosa, que tem uma vida sinalizada das Escrituras Sagradas, não se permitirá com que a igreja seja prostituída, com que a igreja seja minada pelas heresias e principalmente pelas palavras de falsos profetas. Querido, nós precisamos entender que o falso profeta ele tem uma voz suave, uma voz meiga, uma voz que tem a capacidade de atrair multidões após si. A Bíblia diz que o dragão, quando se levantar em Apocalipse, ele falará tantas coisas, e João viu espíritos com aparência de rã, ou seja, um espírito de engano. O anticristo se levantará junto com o falso profeta e enganará multidões, como está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que por conta de negarem a verdade, se recusarem a verdade, de não quererem ouvir a verdade de Deus, que é o Evangelho, a boas novas de salvação, Deus enviaria a operação do erro. Eu acredito que era aquele espírito que a Bíblia diz que saiu da parte de Deus e que falava na boca dos profetas. Queridos, pasmem, mas a igreja não fica pasma em relação a isso daí. A igreja não se surpreende em relação ao que eu vou falar para você. Há na boca do falso profeta um espírito de engano. Estamos vivendo em uma época sombria, trevas sobre a terra, sobre o mundo religioso, aonde um espírito conhecido como um espírito de engano está falando a boca de muitos falsos profetas, de falsos líderes nesses últimos dias. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, ele manda com que a igreja prove os espíritos, se são da parte de Deus, porque muitos falsos profetas já se levantaram nesses últimos dias. A palavra provar significa, no grego original, experimentar pelo fogo. Era muito utilizado naquela época uma ferramenta, a espada, o metal, o ferro, era provado no fogo pelo ferreiro, e se o material fosse bom, a espada era aprovada. Queridos, o Espírito Santo de Deus, é ele quem protege a igreja, usa a igreja
sonda o coração da igreja, inspira o coração dos líderes, faz com que a igreja tenha mais apego às escrituras sagradas, justamente para provar se esses ensinamentos são da parte de Deus ou se não são da parte de Deus. Glória a Deus. Aprendemos aqui sobre o tempo de suas aparições. E, queridos, e nós chegamos nesse tempo. Um tempo aonde muitos estão profetizando. Muitos estão profetizando. Profetas de lives, profetas de internet, profetas que todos os dias, se você for para a internet, tanto na plataforma digitais, de vários aplicativos, você vai ver homens supostamente dizendo que estão profetizando e revelando por parte de Deus, movido por Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Você deve ter muito cuidado. E eu recomendo para você a recomendação da leitura da palavra de Deus. Saia da sua casa, não fique preso à sua casa, mas vá à igreja, vá à igreja para ser discipulado, para ser orientado por verdadeiros homens de Deus. Vá a uma igreja que, por mais longe que ela for, vá a uma igreja que esteja muito próxima e bem perto das Escrituras Sagradas. Queridos, isso é uma série que nós estamos começando hoje. E nós vamos dar sequência, continuidade nessa série, cujo tema é Lobos Cruéis, Lobos Cruéis. E nós aprendemos nesse primeiro vídeo sobre o tempo de sua aparição, o tempo das suas aparições. Deuteronômio 13, Deus advertiu pelo ministério de Moisés o povo acerca da aparição e dos falsos profetas, dos líderes e dos falsos profetas. Jesus denunciou a aparição de muitos no final do tempo. Mateus 24, versículo 11. O apóstolo Pedro denunciou para a igreja os falsos profetas, a aparição dele, em 2 Pedro 2, versículo 1. E João alerta a igreja sobre o surgimento dos falsos profetas em 1 João 4, versículo 1. E eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar e comente principalmente. Eu acredito, em nome de Jesus, que nós aprenderemos junto, eu com você, você comigo, muitas coisas boas acerca das Escrituras Sagradas, principalmente nesse tempo sombrio. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique ligado que novos vídeos sobre a série Lobos Cruéis chegará até você em nome de Jesus. Deus abençoe.